E nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro, após descobrir que será pai do filho de Sandra, dará a notícia a Zé Inocêncio. O fazendeiro se preocupará com Egídio, mas logo se encherá de orgulho do filho pelo neto a caminho. No entanto, algo fugirá do controle depois que Inácia, dormindo, sonhar em um velório. Quando iria ver a pessoa num caixão, ela acordará do pesadelo e verá Maria Santa ao lado da cama revelar quem estava no caixão. Inácia, em choque, diz: "Não pode ser, Dona Maria Santa. Mais uma desgraça nessa família." Alguns meses vão passar. Sandra entrará em trabalho de parto. Os médicos se apavoram com um detalhe no bebê. Um problema inesperado acontecerá. Na sala de espera, Zé sofrerá um princípio de infarto. Será internado e Maria Santa terá que escolher entre o neto, Sandra e José Inocêncio. Inácia contará o sonho do caixão à família e o médico aparecerá com a notícia. Tudo deverá acontecer depois que a Sandra revelar João Pedro que está esperando um filho dele. Será a partir da revelação que acontecerá uma das cenas mais emocionantes de todos os tempos. Inocêncio receberá a notícia do neto e prometerá fazer a maior festança da região após o nascimento do bebê. No quarto, Inácia, dormindo, sonhará com um velório. No velório, ela caminhará entre as pessoas chorando. Ao tentar ver o defunto no caixão, abrirá os olhos acordando do pesadelo. Preocupada, se pergunta: "Meu Deus, mas será que foi um sonho ou uma visão?" É então que Maria Santa aparecerá ao lado da cama. "É sonho não, Inácia. Vai acontecer de verdade, mas não agora. Daqui a alguns meses. Eu preciso que seja forte e conforte o coração de meu filho, João Pedro, viu?" Inácia, com um aperto no peito, pergunta quem estava dentro do caixão no sonho. Maria Santa, com lágrimas nos olhos, responde: "Eu vou falar para você, Inácia, quem era que estava dentro daquele caixão. Mas antes, preciso que me prometa uma coisa. Eu posso confiar em você?" A mãe de Ritinha, mais aflita do que já estava, dirá que sim e pedirá para saber o que Maria Santa deseja pedir. Santinha dirá que após revelar o nome da pessoa que estava no caixão, Inácia não poderá revelar aquilo a ninguém. Caso contrário, algo muito pior acontecerá. A governanta concorda em manter o segredo e mais uma vez pedirá para saber quem estava no caixão. Maria Santa revelará o nome do defunto do sonho, deixando Inácia completamente abalada. No dia seguinte, a mãe de Ritinha olhará para o João Pedro e Zé Inocêncio com os olhos encharcados de lágrimas. João Pedro, sem imaginar o que está acontecendo, pedirá para saber o motivo da tristeza de Inácia. Inácia não aguentará a dor e sairá do local aos prantos. Sem entender o motivo da tristeza, Zé e o filho se perguntam o que será que aconteceu com ela. O fazendeiro diz: "Oxente, depois eu falo com ela, João Pedro. Agora, o que não sai de minha cabeça é a alegria de saber que eu vou ter mais um neto, meu filho. Esse é o melhor presente que você poderia me dar, João Pedro." O que eles não imaginam é que está prestes a acontecer algo que mudará a vida de todos. Alguns meses vão passar. Inácia, João Pedro, Zé Inocêncio e Mariana estarão na casa, quando de repente Dona Patroa aparecerá chorando. João Pedro, preocupado, perguntará o que aconteceu. Zé escuta Yolanda falar: "É a Sandra. A minha filha entrou em trabalho de parto e o médico disse que tem alguma coisa de errado com o bebê." Zé sentirá um aperto no peito e falta o ar. Inácia lembrará do sonho meses atrás, se arrepiará inteira, se aproximará da imagem da santa, pedindo que salve o bebê, salve a Sandra e o patrão Zé Inocêncio. "Por favor, minha santa, se a senhora tiver que levar alguém, leve a mim. Eu quero ir no lugar deles."
Não demora muito. Todos chegarão no hospital. João Pedro e Zé Inocêncio buscam por notícias. O médico do hospital aparecerá para eles. Zé pergunta: "E o meu neto, doutor? Eu preciso que me conte a verdade. Como tá meu neto e a minha nora?" O médico responde: "Dona Sandra Coutinho já deu entrada na sala de parto. A equipe vai fazer o possível e o impossível para salvar mãe e o filho." João Pedro, aos prantos, perguntará se há risco de perder o filho ou a Sandra. Zé, ao lado de João Pedro, escuta o médico afirmar: "Eu não queria ter que dar a notícia, mas infelizmente sim, existe esse risco. Não se preocupe, qualquer novidade que acontecer, trarei a vocês." Na sala de parto, a equipe médica fará de tudo para que o pior não aconteça com a Sandra. A enfermeira notará algo de errado, olhará para o médico e pedirá a Sandra que faça o máximo de força possível. Maria Santa aparecerá na sala. Comovida, olhará para a equipe médica e fala a si mesma: "O que eu puder fazer para salvar meu neto e minha nora, eu vou fazer." Sandra gritará de dor. O enfermeiro se aproximará do médico principal, falando: "Tem alguma coisa muito errada. O senhor vai ter que fazer aquela pergunta à família, principalmente ao marido dela. É a única maneira de podermos tomar uma decisão caso seja necessário." O médico retorna à sala de espera. João Pedro, Inácio, Mariana e Zé Inocêncio avistam o médico chegar. Yolanda, nervosa, se aproximará do profissional falando: "Por favor, doutor, o que está acontecendo com minha filha Sandra?" O médico juntará todos os familiares e pedirá atenção redobrada. Inácia notará o patrão ofegante. Ela se aproximará pedindo calma. Zé retruca: "Que conversa é essa, Inácia? E tem como ficar calmo com o meu neto e a minha nora correndo um risco de vida?" O médico voltará a pedir atenção. "Preciso fazer a pior pergunta que um profissional de saúde poderia fazer à família de um paciente. A minha equipe só vai poder agir com a autorização de vocês." João Pedro pergunta: "Que autorização é essa?" O médico explica que um detalhe no bebê poderá causar a morte de Sandra. Em estado de choque, João Pedro suplicará que salvem a Sandra. O médico completará falando: "É justamente por isso que estou aqui, rapaz. Caso seja necessário, é para salvar a mãe ou o filho." Dona Patroa, João Pedro e José Inocêncio se abalam com a pergunta. Mariana se aproxima do médico perguntando se realmente é uma única escolha. O médico explica: "Talvez não. Eu acredito em milagres e vou continuar acreditando até o final." Zé começará a passar mal, cairá no chão desmaiado e será levado à sala de emergência. Um clima tenso se espalhará pelo hospital depois que o médico responsável por José Inocêncio revelar à família que o produtor de cacau teve um princípio de infarto e que as próximas horas serão crucial para que sobreviva ou não. Inácia voltará a lembrar do sonho do velório e comenta consigo: "Meu Deus, está acontecendo tudo exatamente como Maria Santa falou. Então, isso quer dizer que realmente uma desgraça vai acontecer." O obstetra receberá de João Pedro a autorização para salvar o bebê. "Eu tenho certeza, doutor, assim como manhã, Sandra vai querer salvar o nosso filho." Dona Patroa chora desesperadamente com a possibilidade de perder a única filha que tem. Na sala de emergência, Zé estará entre a vida e a morte. Maria Santa aparecerá para o homem. Zé abrirá os olhos e com dificuldades vai falar: "Minha santinha, você voltou. Salva o meu neto. Salva a minha nora. Me leva no lugar deles. Eu já vivi demais e agora quero ficar do seu lado." Maria Santa deixará cair em cima da cama uma lágrima. "Talvez ainda não seja a sua hora, Zé. Você ainda não realizou o sonho de cuidar do nosso netinho, meu amor." "Ô Zé,
Eu não queria que as coisas fossem desse jeito. Me espera aqui. Antes, preciso fazer uma coisa. Maria Santa caminhará na direção da sala de espera e verá Dona Patroa sendo consolada por todos. João, com medo de perder a Sandra, o filho e o pai ao mesmo tempo, prometerá a si mesmo, caso isso aconteça, fará uma loucura contra si mesmo. Inácia se aproxima do rapaz pedindo: não repita nunca mais uma bobagem dessas, meu filho. Você vai ter que ser forte e aceitar a vontade de Deus. De repente, Inácia sentirá a presença de Maria Santa próxima a eles. A mãe de Ritinha pedirá a Mariana para cuidar de todos enquanto vai à sala de oração. Inácia caminhará até a capela do hospital. Santinha surgirá para ela. A governanta dos Inocêncios diz: eu sabia que a senhora iria aparecer para mim. Por favor, Dona Maria Santa, não permita que aquele pesadelo que tive meses atrás se torne real. Santinha olha dentro dos olhos dela e avisa existir uma única maneira do bebê, Sandra e Zé Inocêncio sobreviverem todos ao mesmo tempo. Inácia se arrepia da cabeça aos pés e pergunta que maneira é essa, enquanto Maria Santa revela a única maneira que todos sobrevivam. Na sala de parto, Sandra continuará lutando para viver. A enfermeira olha para o médico com um olhar confiante. O médico, olhando para o esforço de Sandra, em pensamento diz: me desculpa, moça, mas essa decisão não foi minha. O bebê nascerá. Sandra ficará inconsciente e um clima de tensão tomará de conta da equipe médica, depois que os monitores mostrarem os batimentos cardíacos de Sandra baixando. O médico pedirá esforço total para que a jovem não morra. Maria Santa surgirá, olhará para Sandra e dirá que a decisão já foi tomada. No quarto ao lado, Zé Inocêncio terá um agravamento. Uma das enfermeiras notará o quadro, chamará o médico responsável e, ao ver o estado clínico do ricaço, dirá: faça o procedimento nele agora mesmo, enfermeira. Vou ter que avisar a família que as chances do senhor José Inocêncio sobreviver é quase zero. Na sala de espera, João Pedro notará uma intensa movimentação na sala do pai e na sala da Sandra. Com o peito apertado, ele fala: meu Deus, será que eles morreram? Foi isso? Eu tô sentindo. Mariana, aos prantos, pedirá a enteada para não falar aquilo nem de brincadeira. Ela olhará para o lado e notará que Inácia ainda não retornou da capela. Meu Deus, cadê Inácia? Eu tô precisando dela aqui, mais do que nunca. O obstetra aparecerá para a família. Yolanda pedirá informações da filha e do neto. João Pedro também se aproximará. O profissional de saúde, sem saber como dar a notícia, pede: inicialmente, preciso que mantenham a calma. Eu tenho uma boa e uma má notícia. De repente, passará no corredor uma maca com um corpo coberto. João Pedro se desespera. O médico responsável por Zé Inocêncio também aparecerá pedindo calma à família. Eu sei que vocês estão passando por um momento muito delicado. Afinal de contas, o que era para ser uma grande alegria se tornou um mar de lágrimas. Mariana pedirá para saber de quem era o corpo que passou coberto na maca. Maria Santa, de longe, observará os dois médicos conversando com a família. Inácia, ao lado de Maria Santa, vai dizer: eu não sei como vão receber a notícia, Dona Maria Santa. Foi uma decisão muito difícil. Santinha concorda. Eu sei, Inácia. Meu coração, assim como o coração deles e o seu, também está chorando. Mas como falei a você, não tinha como evitar. Está fora do meu alcance. O obstetra se aproximará do médico de José Inocêncio e pedirá um minuto em particular. Eu não sei o que aconteceu com o seu paciente, o senhor José Inocêncio, mas antes de dar a notícia à família, deixa primeiro eu explicar sobre o estado clínico do bebê e da mãe do bebê. O obstetra se reunirá com a família e dirá que o bebê nasceu e está bem. João Pedro, um pouco mais aliviado, perguntará por Sandra. E Sandra, doutor?
Aconteceu o que com ela? Me fala. Fala para todos nós. Yolanda, com os olhos inchados de chorar, também suplicará por notícias da filha. Se o senhor continuar enrolando para falar, eu mesmo vou até aquela sala ver o que aconteceu com a minha filha, com os meus próprios olhos. O obstetra revela. Como todos sabem, a sua filha, Dona Yolanda, teve seríssimas complicações durante o procedimento, justamente por um detalhe no bebê que não foi detectado na ultrassom. Isso causou grandes problemas durante o parto. João perguntará que detalhe é esse no bebê. O médico explica. Na verdade, esse problema poderia ter sido evitado. O médico que acompanhou a senhorita Sandra não prestou atenção nesse detalhe durante o acompanhamento e não percebeu que a paciente era pequena demais para um bebê acima da média no tamanho. Dona Patroa diz. Então foi por isso, doutor? Esse foi o problema? Como é que tá ela, a minha filha? O médico dirá que Sandra, apesar de tudo o que passou, está fora de perigo. João Pedro olhará para o médico de seu pai e pedirá informações. O médico avisa que o corpo que eles viram mais cedo passar em cima de uma maca realmente é o familiar deles. Maria Santa e a Inácia observam de longe. Olham uma para a outra. Inácia diz. O doutor vai dizer a eles, Dona Maria Santa. Eu continuo achando que essa foi a melhor decisão que poderíamos tomar. João Pedro será consolado por Mariana e Dona Patroa. O médico completará a explicação. Em relação a seu pai, o senhor José Inocêncio receberá alta ainda hoje. Ele teve uma melhora surpreendente. Ficará algumas horas em observação e depois vou liberar para casa. João Pedro, Yolanda e Mariana ficam sem entender. João questiona. Como assim, doutor? O senhor acabou de nos falar que era pai quem estava em cima daquela maca morto. Como é que agora pode ele receber alta? Explica isso, doutor. O médico dirá que realmente em cima da maca coberta com um pano era um familiar deles, mas nunca falou que era Zé Inocêncio. Mariana fala. Mas então, se não era meu marido, se não era Sandra, e muito menos o bebê de João, quem era, doutor? Por favor, queira explicar o que de fato está acontecendo. O médico dará a explicação. Então, quando a correria na sala do parto começou, o paciente José Inocêncio se alterou, o quadro dele se agravou e iniciamos o procedimento imediatamente. Foi quando uma das enfermeiras chegou até mim com a informação que mais uma pessoa da família do paciente passou mal e veio a óbito. O médico ainda dirá que ao chegar no quarto, viu Inácia em cima da cama já sem vida, que a enfermeira achou a mulher na capela, no chão, aparentemente morta e sem nenhum quadro de alteração no corpo. De longe, Inácia ao lado de Maria Santa ouvirá Santinha dizer: o que fez para salvar eles, Inácia? Provou que realmente ama a minha família. Inácia dirá que se sacrificaria tudo de novo, caso fosse necessário, e continuará cuidando deles ao lado da patroa Maria Santa. As duas viram um raio de luz clareando todo o hospital. Zé Inocêncio verá o neto pela primeira vez e João Pedro pedirá a mãe de Sandra em casamento. Você gostaria de ver Zé Inocêncio vivo acompanhando o casamento de João Pedro e a Sandra? Deixe aqui nos comentários um coração para essa família. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.